Vamos fazer o seguinte, a gente vai falar sobre o aumento na cotação do dólar, subiu pela 6ª vez consecutiva nessa quarta-feira. A incerteza em função do cenário eleitoral provoca instabilidade no mercado. Será? Vamos ver. Para avaliar os efeitos, nós vamos conversar com os economistas, com o economista primeiro da Federação do Comércio Gaúcho, Eduardo Starosta, e o economista do movimento Pró-Gente, Lucas Rodrigues. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, a gente viu essa movimentação no dólar. O importante é o seguinte, muitas pessoas imaginam, olha, isso é para quem vai viajar ou para quem vai fazer compras no exterior, né? Aqui na fronteira, por exemplo, os preços acabam variando. Mas primeiro vamos entender, não é só isso, a gente tem reflexos no nosso dia a dia. O dólar operando em alta pelo 6º pregão seguido, chegando então, chegou aos R$4, fechou a última informação que eu tinha, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, 4,6. Exatamente. 4,6, né? Agora a gente tem que entender que cotação é essa, porque a gente tem o paralelo, tem o comercial e tem o turismo, né? Essa subida do dólar é influenciada apenas, como a gente disse ali na entrada dessa discussão, pelo cenário eleitoral. Tem a ver, tem muito a ver, não tem nada a ver ou tem mais coisas misturadas aí? Começo com o Starosta e depois passo para o Lucas. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Seja bem-vindo. Posso mandar um abraço especial para o pessoal lá de Três Coroas? Por favor. Em especial, a família do seu Augusto, que faz uma cerveja artesanal de primeira. Opa, pode mandar, viu? Gostamos, hashtag gostamos aqui, ó. O hashtag gostamos, ó. Pode mandar aqui que sempre vem bem, hashtag gostamos. Muita gente largou do vício, do abstemianismo por causa da cerveja. Aliás, a gente teve pauta aqui semana passada, a Ubra TV também estava envolvida no Ceva no Total e o Festival da Cerveja de Porto Alegre. Entendemos do assunto. Agora a questão do dólar, por exemplo, vai impactar na minha cerveja? Bom, depois de uma cervejinha, vamos falar do dólar. O que nós entendemos que está acontecendo? Primeiro lugar, nós temos um grau de incerteza muito grande. O que os principais jornais estão falando é que a pesquisa eleitoral, e essa é a principal manchete, diz que os candidatos mais bem cotados para a eleição não são muito... o mercado ou os investidores não são muito simpáticos a eles. Então, se cria um certo nervosismo. Mas não é só isso. Nós temos um problema ali na Turquia, que está vivendo uma crise cambial, e a Turquia tem uma situação econômica e até de governo muito parecida com a do Brasil. Ou seja, um governo altamente endividado, com juros elevados, se financia muito com os seus títulos públicos. E se a Turquia está numa crise cambial, as pessoas vão olhar com mais detalhe para outros países similares como o Brasil. Então, são dois fatores principais que estão determinando uma alta da cotação do dólar aqui no Brasil. Um terceiro fator, o que é? Tá? Quando tem esse momento de nervosismo, e o mercado especulativo é um mercado nervoso mesmo, evidentemente, as pessoas que sabem lidar com esse nervosismo, elas vão se aproveitar da situação. Sim. E aí, força esse nervosismo para subir mais ainda e provoca um ápice especulativo. O que eu acho que vai acontecer daqui a alguns dias? Esse dólar, antes de subir novamente, vai cair para esses ajustes de mercado. Sim. Bom, Lucas, a gente teve aqui uma visão e a gente sabe que na economia a gente tem várias visões a respeito. Tu concorda com esses 3 pontos? Tu concordas com esses 3 pontos? Indicaria mais algum ou acha que algum deles não teria algum reflexo tão impactante hoje? Não, acho que esses 3 pontos também são os que mais se relacionam mesmo com essa desvalorização do real. É um fenômeno que não é só brasileiro. A Argentina está sofrendo até mais grave que o Brasil esse processo. O juro na Argentina, para controlar a desvalorização da moeda dele, subiu para 45%. Né? E é interessante que é um país que tem um presidente mais alinhado aos investidores, ao mercado, e mesmo assim sofre com esses processos especulativos. Né? A eleição, o processo eleitoral também tem esse papel que mostra uma certa incompatibilidade entre um possível resultado eleitoral e a vontade dos investidores. Quer dizer, como esses investidores também, bancos, fundos, que são poucos investidores e controlam uma magnitude gigante, né, de capitais, de dinheiro, eles têm essa possibilidade de usar isso como um indicador de qual que é a vontade do mercado e se ela é diferente da vontade
do processo eleitoral, né, eles têm uma arma muito forte, né, para indicar. Sim. Antes da gente passar para outra questão, que é referente ao Banco Central, mas já podemos tocar também, se for o caso, na explicação de vocês. Para quem está em casa, o leigo, tá? Quer entender esse fluxo. Como é que ele se dá tão rapidamente? Quem é que dita, por exemplo, esse preço final, que é 4,6 hoje, né? E quem é que regula isso de alguma forma? Há uma interferência do governo? Isso é uma ação por exemplo, a gente vê nas casas de câmbio essa flutuação. Como é que a gente poderia explicar esse movimento? Bom, esse movimento, ele tem uma intervenção, sim, do Banco Central. Tá? O Banco Central pode entrar comprando ou vendendo dólares de uma maneira mais simples. Tá? Ele ocorre como? Tá? Quando nós acreditamos, tá, na nossa moeda, nós vamos querer... Ali um gráficozinho que nós preparamos... Vamos botar na tela enquanto o Starosta explica? Tá? Só para, antes de explicar isso aqui... Tá. O que é isso? Isso é uma ilustração que mostra as oscilações da moeda brasileira em termos reais. Quando está abaixo daquela linha verde, que está muito tênue, eu devia ter reforçado mais, é que é bom para importar. Ali acima daquela linha que está borrado em vermelho, é bom para exportar. Então, o que acontece na história recente do Brasil desde o Plano Real? A maior parte do tempo ficou bom para importar. Por isso que a gente compra vinho mais barato do Chile e da Argentina que de Bento Gonçalves. Sim. Nesse momento. Por isso que a gente consegue o turismo indo para a Disney, como nós falamos há pouco, indo para a Europa, fica muitas vezes mais barato do que ir para o Nordeste. Verdade. Então, que nós estávamos numa linha que se chama de defasagem cambial. Ou seja, a nossa moeda é muito forte e ela é artificialmente valorizada. Nos momentos em que está acima a linha, é que fica bom para exportar. E o que acontece quando fica bom para exportar? Lógico, os importados ficam mais caros, mas especialmente aqui no Rio Grande do Sul, melhora o quê? Melhora o emprego e melhora a renda, porque nós temos um estado com uma característica fortemente exportadora. Sim. Olha o que está acontecendo ali, nós citei Três Coroas. Na verdade, está um pouco triste, tendo muito desemprego nessa região do Paranhana, porque muita indústria calçadista está fechando em função do que você falou, crise da Argentina que está parando de importar calçados. Sim. E o que vai acontecer? No momento em que nós temos a desvalorização da nossa moeda, eles novamente ganham poder de competitividade para botar esse calçado fora do Rio Grande do Sul, vender para outros países. Isso aí gera emprego, renda e desenvolvimento econômico. Todos os países, desde a década de 50, por aí, que chegaram a um nível satisfatório de desenvolvimento, agora a grande vedete é a China, está começando a ser a Índia, fizeram o quê? Trabalharam com um câmbio mais desvalorizado, que é o melhor, especialmente para uma economia como a nossa, que está muito defasada em termos de conhecimento, de educação, de produtividade e tecnologia. Sim. Nesse caso, a gente, agora olhando para o que a gente está vivendo, esse momento de desvalorização do real, é bom também entender, né, Lucas, que às vezes a regra é boa para alguém e ruim para outros. Né? O exportador a gente pode até imaginar. Agora, no caso do dia a dia, isso tem impacto na vida das pessoas? Por exemplo, no pão, tem impacto? Não, com certeza. O trigo, né? O Brasil é um importador líquido de trigo, né? Sim. Né, ele mais importa do que exporta. Então, isso afeta diretamente o preço do trigo. O câmbio tende a ter uma relação com a inflação, com certeza. Né? Encarece os importados, não só o consumo final, mas também aqueles importados que são utilizados como insumos na indústria. Né? Então, tem esse efeito pelo lado do custo. Agora, como o Brasil vem de uma recuperação bem lenta, né? Existe uma dificuldade de repassar esse aumento de custo para preços, né? Por causa da demanda baixa. Então, isso pode ter um efeito contrário aos lucros, né, possível, e o que for repassado acaba batendo na inflação. Eu vi recentemente um estudo que mostra que
Quando o real desvaloriza, o efeito na inflação ele é maior do que quando o real valoriza. Sim. Então, o real pode voltar ao seu patamar anterior, que os preços não cedem da mesma maneira. E eles sobem mais quando o real desvaloriza. Então, essa questão é possível que basta. Vocês agora, antes de passar para a pergunta, você pode participar da nossa conversa, você aí de casa, 99588-2374, mande pelo WhatsApp, mensagem de texto, a sua pergunta, o seu comentário, 99588-2374, tá? Tá na tela. Vocês acreditam, eu começo com o Lucas agora e passo para o Eduardo antes da gente ir para a tela. Qual tipo de interferência que o Banco Central deve ter nesse momento? Ele vai interferir ou não? Isso, como disse o Starosta, vai ser um movimento que ele vai se equilibrar ao natural sem uma intervenção muito forte? Ou é necessário uma intervenção agora e imediata? E em que grau também? Moderada, enfim. O governo tem vários mecanismos que ele pode atuar, né? A gente vê muito assim nos jornais falando de um mecanismo que é o swap cambial, ou outro de venda futura, tudo. Um impacta mais as reservas, outro vai impactar em alguns custos para o governo. O governo não tenta determinar exatamente a taxa, ele tenta reduzir essa volatilidade, né? Tornar isso mais brando até para os choques serem menores. É possível, dependendo se esse movimento continuar intenso, o Banco Central vai ser obrigado a atuar, mais para reduzir volatilidade. Né? Sim, na tua expectativa. É mais ou menos na linha do Lucas, ou seja, o Banco Central, a função nesse momento é impedir que ocorra alguma coisa explosiva, tipo uma pressão especulativa mais forte ainda, que faça o dólar de um dia para outro subir agora de 4,6 para 4,50, por exemplo. Aí todo mundo entra em pânico, se perde referências. Então o papel do Banco Central é, sim, tentar criar quase que a ideia da panela de pressão, tá? Fazer com que a pressão saia gradativamente para se equilibrar de uma maneira não tão impactante no dia a dia das pessoas. Sim. É esse papel. O meu desejo, pessoal, tá, para a economia, especialmente do Rio Grande do Sul, é que esse equilíbrio, quando acabar toda essa bagunça de crise na Turquia, questão política do Brasil, o dólar ele fique num patamar acima de R$4. Sim. Nós, como gaúchos, ganharíamos mais. Mas eu não posso afirmar isso. Isso aí depende de forças alheias à minha e à vontade de qualquer um, que é exatamente a questão da oferta e demanda do mercado. Mas o papel do Banco Central, como o Lucas falou, é sim de não tornar a coisa explosiva. Vamos para a tela, o Gilney Santos de Novo Hamburgo. Seja bem-vindo, Gilney. No caso do dólar em alta, por exemplo, proporciona uma fuga do mesmo para o mercado de opções, de ações, como a Ibovespa, por exemplo? Seria uma opção? Agora a gente está trabalhando com investimento aqui. É bom agora, nesse momento, comprar, vender? Olha, eu diria o seguinte, o mercado de ações ele está tão volátil quanto o dólar. Tá? Se a pessoa quiser... Dá para dizer que ele é mais sensível, Eduardo? Hoje ele está mais sensível a qualquer tipo de notícia que chegue? Eu acredito que sim. Eu acho que é até mais sensível, porque o mercado de ações não há quem controle. O mercado cambial, o Banco Central ainda exerce uma represa em certos momentos. Mas quem está procurando segurança, eu não recomendaria nesse momento nem câmbio, nem ações, e sim investimento em títulos, investimento em poupança, que a segurança é isso. Quem acha que sabe explorar positivamente para si esse momento, faça aposta, mas pode perder, tanto num como no outro mercado. Lucas? Não, eu concordo, porque tem uma ligação entre o câmbio e o mercado de ações, porque grande parte dos investidores em ação são investidores internacionais que trocam dólares, compram reais, compram ações, depois quando querem voltar para as suas posições originais, vendem as ações, pegam um real, trocam por dólar e voltam os investimentos para os países de origem. Sim. Então, se você tem a expectativa que o real vai desvalorizar, você não vai entrar com dólar aqui, porque no futuro, digamos, a ação valorizou, mas você perdeu pelo lado da desvalorização cambial, né? Então eles se conectam dessa forma, né? Quanto
quanto maior o peso dos investidores internacionais no mercado de ação, maior a relação entre as duas variáveis. Vamos estabelecer outras relações aqui. Eu falei, por exemplo, do trigo, né, o importado, e aí vai ter reflexo no nosso pão e no macarrão, mas a expectativa é que, como a demanda está baixa, não dê para se repassar tudo para o preço, o risco e conta de não vender. Né? Agora, no caso da gasolina, que parece, depois do que a gente passou aí pela greve dos caminhoneiros, da paralisação dos caminhoneiros, a gente viu que não tem como o país andar sem gasolina. Como é que a gente faz? Tem algum reflexo nisso? Olha, teoricamente tem. Mas o que eu estou vendo? Até ontem saiu notícia. Você sabe qual é a empresa que mais lucrou no Brasil no segundo trimestre desse ano? Não. Petrobras. 10 bilhões de reais. Lucrou mais que banco. Uma coisa rara. Então, a Petrobras está com uma gordura, assim, muito grande, tá, para suportar essa situação. E depois que deu toda essa confusão dos caminhoneiros, até saiu o Pedro Parente, eles mudaram um pouco a sistemática de reajuste de combustível. Não falaram, mas mudaram. Ontem eu vi, o preço do petróleo estava em torno de $70 o barril, se não me engano. Ele está abaixo do que estava 2 meses atrás, $76. Então, essas coisas se compensam. Sim, e a gente está vendo reflexo na bomba. Aqui em Canoas, por exemplo, teve queda. Teve queda, tá? Sim. Apesar... E desde junho, o dólar já vem o real já vem nessa rota de desvalorização. Então, se o governo for inteligente, considerando que a Petrobras é uma monopolista estatal que está tendo um super lucro, e evidentemente, num período pré-eleitoral, eles não vão pisar fundo na gasolina, não. Sim. Agora, vamos tentar entender na política internacional isso, né? A moeda americana, nesses patamares, em meio à divulgação das pesquisas, e agora não param de ser pesquisa. A gente apresentou uma, ontem outra, enfim. Isso vai ter impacto, a gente agora, nesse caminhar, até mesmo com a variação. Não sei se vocês estão acompanhando as últimas pesquisas, mas tem variado muito pouco. A gente vê que com o cenário com o ex-presidente Lula é um cenário e ele parece estagnado nesse momento. A gente não viu nenhuma subida de nenhum candidato, por enquanto parece que vai ficar por aí. O que vocês interpretam nesse momento? A tendência, esse nervosismo do mercado pode aumentar? É possível que... É isso que eu estava falando inicialmente. O mercado sinaliza o que ele quer com esse tipo de movimento. Quer dizer, esse movimento é fácil, mais ou menos fácil de ser feito porque são grandes investidores, não é tão pulverizado assim, são grandes fundos de investimento, grandes bancos que têm uma capacidade de trazer dólar ou tirar dólar muito rápido, né, do país. Na tua interpretação, Lucas, por exemplo, ex-presidente Lula liderando não interessaria boa parte do mercado financeiro e por isso esse movimento? Sim, é o que eles sinalizam. Quer dizer, se o resultado eleitoral de certa forma, incompatível com a vontade dos grandes investidores. Eles sinalizam isso através... Agora, eu te repasso a mesma pergunta que vou fazer depois para o Eduardo, da mesma forma. No segundo cenário, a gente vê Jair Bolsonaro liderando. Né? No momento em que entra Haddad no lugar da chapa, no lugar do Lula na chapa, a gente vê o Jair Bolsonaro chegando. E uma das críticas que se fez no início da campanha é que não está muito clara as posições, as ideias do plano de governo de Jair Bolsonaro. Tu acredita numa mudança? Isso cada um é a opinião de cada um, na perspectiva. Interessaria ao mercado, por exemplo, Jair Bolsonaro? O Bolsonaro, ele transfere toda a responsabilidade econômica para o principal assessor dele, que é o Paulo Guedes. Então, ele se furta de discutir isso e fala, o meu assessor que discute, né, em grande parte. Esse o perfil de Paulo Guedes, por exemplo. Ele tem um perfil mais pró-mercado, mais liberal, né? Mas, ao mesmo tempo, também não é o presidenciável preferido do mercado. Sim. Estaria, na tua opinião, quem? Meirelles, Alckmin? O Meirelles, por não apresentar muita capacidade de aumento, o Alckmin é o principal, né? Sim. Na tua opinião, Eduardo? O mercado, pelo que eu tenho visto, prefere o Alckmin em segundo plano o Álvaro Dias, tá? Um pouco mais distante. Sim. Mas o que nós estamos vendo aí? Está começando o pleito eleitoral, as propagandas de TV não começaram ainda, então o voto, nesse momento, é mais naquele nome que conhece. Não é um voto estratificado ainda. Isso aí acontece normalmente em todo momento pré-eleitoral. Os candidatos mais conhecidos, que conseguiram colocar o seu nome mais na mídia, é que
disparam na frente no primeiro plano. Depois isso aí vai mudando. O que eu vejo que eu acho que é muito interessante nesse ponto? Tá? Nós temos aí uma divisão de tempo, como você falou antes de começar, a divisão de tempo federal. Tem, por exemplo, o Bolsonaro, que está liderando no cenário sem Lula. Ele vai ter menos tempo que o antigo Enéas tinha. Ele vai poder dizer, meu nome é Bolsonaro. Como é que ele vai continuar liderando? Tem um dado interessante aí que eu fui de curioso buscar. Tá? Televisão, tá? Tem atualmente talvez menos audiência que o smartphone na circulação de informação. Na eleição passada, nós tínhamos em torno de 30 milhões de smartphones. Hoje tem mais smartphone que gente no Brasil em funcionamento, mais de 200 milhões. E aí não tem limite de tempo. Então, o candidato que souber vender melhor seu marketing, suas ideias, via web, provavelmente vai subir muito nessas pesquisas. Sim. Quem não souber vai cair. Bom, vamos para uma análise agora para explicar para as pessoas que estão em casa as relações entre paralelo, comercial e turismo, naquelas definições que a gente tinha. Informações hoje da Rádio Gaúcha que eu peguei na manhã é de que algumas casas estavam apresentando até R$ 4,20, R$ 4,20 para aquele dólar que a gente compra. Você pode me corrigir se eu estiver errado nessa informação. Mas o que representa para cada um, né, para o cidadão comum, para aquele que é exportador, o famoso dólar turismo, dólar paralelo, o que a gente pode entender disso? Lucas. O dólar oficial, esse que a gente vê, né, as cotações, ele é o dólar negociado em bolsa, que tantos investidores, quem vai fazer investimentos financeiros no país... Vai trocar por essa taxa de câmbio, os importadores, exportadores se referenciam por essa taxa de câmbio. O dólar turismo é isso que vê nas casas de câmbio, que para quem vai viajar, para quem entra no país, para quem sai. Sim. Né? Geralmente as casas de câmbio, elas compram dólar pelo câmbio oficial, né? E repassam pelo turismo. Sim. E o dólar paralelo, ele é o dólar de transações... Não registradas ou... Subterrâneas. Isso, relacionadas a ou evasões, Sim. ou coisas que não podem ter um registro. Né? Sim, sim. Bom, e nesse caso, o cidadão comum, eu estou de olho no dólar turismo. Esse é o que vai interferir, por exemplo, na minha compra. Exatamente. Mas esse dólar comercial é o que vai definir, por exemplo, essas relações que a gente fez. Trigo, pão, gasolina, é isso? Vamos imaginar o seguinte, tá? As relações comerciais de produtos, tá? Elas vão estar vinculadas ao dólar oficial, a esse dólar flutuante do mercado. O dólar turismo, a gente pode imaginar que o valor que se paga um pouco a mais entre o oficial e o turismo é quase que um imposto, é um tributo que você paga porque vai se divertir lá fora, vai sair para viajar. Sim. O turismo é para isso, está bem claro. E o paralelo, como o Lucas falou, tá, são de relações informais. Segundo a legislação brasileira, o brasileiro não pode ter no bolso moeda estrangeira, para ter uma ideia. Só pode circular aqui dentro do real. Então é uma coisa bem paralela mesmo. E o paralelo, ele vai funcionar na prática, tá, em função da confiabilidade ou inconfiabilidade do ambiente interno do país. Sim. Então agora que está inconfiável, está com um grau de desconfiança maior, provavelmente o paralelo está com ágio maior. Quando tem mais confiança, o ágio do paralelo cai. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Alguns especialistas apontaram hoje à tarde R$ 4,50. Vamos monitorar a partir de agora e conforme for, eu pego o bate-fone e chamo vocês dois de novo para a gente discutir se isso é sonho, loucura ou realidade. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Claro, tá bom? Com um cafezinho do Ayrton, mas só ele ganhou balinha. Viu? Eu não ganhei balinha. Primo, vou dar a balinha na sequência. Eduardo, seja sempre bem-vindo com esse teu bom humor. Foi um prazer. Né? E a facilidade que tanto quanto tu e o Lucas explicam pra gente que a economia que não é fácil. Lucas, da mesma forma, também seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.